porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito falado dentro do ambiente profético, porém é um assunto que já era falado quando a gente não conhecia esse ambiente, né? Para aqueles que são mais antigos de conversão, de caminhada com Cristo, a gente vai falar hoje sobre portas. E independente, né, se a linha que nós seguimos no cristianismo, porta é um assunto que porta, né, gente? Isso dá pra ver que eu sou do interior de São Paulo, né? É um assunto que cabe pra todo mundo, né? Eu me lembro lá do comecinho da minha caminhada cristã, quando eu orava acerca de portas, né? Senhor, abre uma porta. Eu lembro que hoje a gente quase não escuta testemunhos de pessoas que foram arrebatadas. Mas eu lembro quando eu me converti, tinha muito testemunho assim, irmãos, de pessoas que estavam orando e eram arrebatadas. e falavam, né, que vinha uma porta, que o anjo veio buscar, e que não sei o que e tal. E a gente já orava, né, Deus abre uma porta. Mas se a gente parar pra pensar, antes da gente entrar na palavra, eu quero ler uma história pra vocês. Mas se a gente parar pra pensar, a gente olha pro contexto porta, quando se fala de questão financeira, né? Se alguém está desempregado, Deus, abre uma porta para mim, né? Se está precisando crescer profissionalmente, Senhor, abre uma porta. Mas na verdade, eu quero trazer uma realidade sobre isso, dentro do entendimento que nós temos hoje, né? Sobre esse conceito de portas, porque, queridos, existe um nível de pessoas que buscam desesperadamente por portas e se frustram, né, por não conseguirem. E eu quero até trazer hoje de manhã, quando eu estava aqui orando e estudando, o Senhor me trouxe uma lembrança de muitos anos atrás, que eu vou compartilhar aqui com vocês no momento oportuno, mas que se frustram, que não entendem, que questionam, né, porque querem determinadas portas. Então a gente vai tentar, né, através dessa palavra, colocar cada coisa no lugar. Acabou de aparecer uma mensagem. Eu falei que eu ia começar. Então começo, chega gente, né, irmãos? É uma benção. Acabou de aparecer uma mensagem ali. Então, pra gente trazer clareza e maturidade, né, irmãos? Porque na maturidade a gente não se fere, na maturidade a gente não se frustra, na maturidade a gente continua. Hoje, pela manhã, quando eu estava apresentando diante do Senhor, orando, eu falei, Deus, como eu gostaria de implantar nas pessoas o que eu tenho vivido. Só que o que eu tenho vivido faz parte de um processo de caminhada, né? E se vocês notarem, assim, nas minhas ministrações, eu falo muito sobre permaneça, continue, não desiste, vamos, aceita o processo, né? Não retrocede no processo, não seja reprovado. Eu falo muito sobre isso, queridos, porque isso foi uma chave que virou em mim. E quando essa chave virou em mim, que eu entendi que eu precisava passar por determinadas coisas, queridos, a minha vida só tem crescido. E assim, eu tô vivendo um tempo, nesse tempo agora que eu estou vivendo, e eu não tô aqui para falar de mim, mas das obras, do que o Senhor está fazendo. É um tempo tão precioso, que eu não trocaria esse tempo por nada, por nenhum tipo de riqueza, por nada. É um tempo de uma plenitude, de um tempo de paz. Então você tá com tudo certo. Não, irmãos, eu tenho muito problema. Se eu sentar aqui para falar os problemas, né? Tenho dificuldades como qualquer pessoa. Mas não é isso, porque quando muda dentro, irmãos, é algo surreal. É algo que não tem como explicar, não tem palavras que expliquem. Só que nós precisamos entender que existe esse processo. E nesse processo vai haver portas. Amém? Mas antes da gente entrar na palavra em si, eu quero ler uma história para vocês. Havia um homem que passou a vida toda orando para que Deus lhe abrisse uma porta. Ele dizia, Senhor, se eu encontrar a porta certa, tudo vai mudar. Será que a gente nunca pensou isso, né? Se eu encontrar a porta certa, Shabbat Shalom doce. Se eu encontrar a porta certa, toda a minha história vai mudar.
Certo dia, depois de muitos anos, ele caminhava por um vale e avistou de longe uma porta. Era grande, bonita, bem construída, não havia muros ao redor, apenas ela, uma porta solitária no meio do caminho. O homem, Shabbat Shalom Edna, o homem correu até ela com o coração acelerado. Finalmente pensou a resposta. Ele tocou a porta. Ela estava destrancada. Então ele parou. É isso? Perguntou ao Senhor. É aqui que tudo termina, né? Chegou a porta, aquilo que eu tanto estava buscando, aconteceu. E o Senhor respondeu, não, aqui não termina nada, aqui começa. O homem entrou e percebeu que do outro lado não havia palácio, não havia nenhuma cidade, não havia descanso, havia um caminho. Um caminho estreito, em alguns trechos íngremes, em outros silencioso, com curvas que não permitiam ver o fim. Não tinha placa, não tinha aplauso, não tinha garantias imediatas. O homem se virou assustado e falou, mas eu pensei que a porta fosse um destino. E o Senhor disse, não, a porta não é um destino, a porta é transição. Porta apenas separa quem você foi do que você está se tornando. Então o homem tentou ficar ali na soleira da porta. Ali era seguro. Ali ele ainda podia olhar para trás. Ali ele ainda não precisava decidir. Mas o Senhor falou novamente, quem faz morada na porta nunca caminha no propósito. A porta não foi feita para ser habitada, mas atravessada. O homem então entendeu, a porta não prometia conforto, a porta prometia direção. E enquanto ele caminhava, percebeu algo surpreendente. O caminho o transformava. Cada passo fortalecia, cada trecho ensinava ele a confiar. E só muito tempo depois, quando ele já não pensava mais na porta, ele chegou a um lugar onde havia descanso, frutos e plenitude. E ali o Senhor lhe disse, se você tivesse feito da porta o seu destino, nunca teria encontrado o caminho. Queridos, essa história, ela liga muito, né, a alguns textos, como por exemplo Mateus 7, que o Senhor diz assim, olha, entrai pela porta estreita. E o Senhor não fala assim, olha, permaneça na porta. Ele diz, entre. Toda porta aberta, ela caracteriza um movimento. E por que eu quero falar sobre isso, né? João 10:9 diz assim, eu sou a porta. Aqui, porta, a gente pensa muito que Jesus está dizendo assim, eu sou a porta da salvação no sentido de eu morri, eu sou salvo, né? Mas aqui a palavra é sozo, que quer dizer livramento. É ser resgatado de algum perigo. E daí o Senhor conclui, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. Isso aqui é a prova de que não está falando de salvação, porque o Senhor não ia dizer assim, olha, saia da salvação, né? Você vai entrar, você está com uma dificuldade, você está com um problema, eu sou a porta, você entra e sai, e você achará descanso, você achará pastagem. Então, pastagem, esse descanso não é a porta. Esse descanso é o caminho que vem depois que a porta está aberta. Por que eu decidi, irmãos, falar sobre isso, né, no dia de hoje? Justamente por isso, porque nós buscamos, né, que o Senhor abra portas. E como eu comecei falando, a gente busca principalmente acerca de portas financeiras, mas as portas, elas não estão ligadas somente a finanças. Mas muitos de nós, queridos, quando a porta é aberta, a gente não sabe o que fazer. Muitos de nós, quando a gente vê a porta, a gente fica assim, é de Deus, não é de Deus? Eu vou, eu não vou. Ontem a gente saiu, eu e minhas duas filhas, cada uma numa moto. E a mais velha estava na frente, eu estava no meio, e a caçula estava atrás. E a gente olhou lá na frente, semáforo aberto, e a mais velha foi, né? E daí tinha um cara de moto, e ele ficou no meio da pista meio que me atrapalhando. E ela chegou lá no semáforo, o semáforo estava aberto, mas ela parou, né, pra esperar a gente. E ela falou assim, por que vocês não vieram? E eu brinquei com ela, só quem assistiu vai entender, né? Tem uma comédia que chama Hermanoteu na Terra, não sei das quantas aí. E ele fala da história de Êxodo.
E daí ele fala quando o povo chegou no Mar Vermelho, né? O posicionamento dele, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, fiquei, fechou, fiquei. Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente se depara com portas e a gente, na terra de Godá, isso mesmo. Eu já assisti muito isso há muitos anos atrás, né? Porque é bem antigo. E a gente faz exatamente isso com as portas. A gente passa uma caminhada orando para que Deus abra uma porta. E quando essa porta ela se coloca na nossa frente, a gente para diante dela e não sabe o que fazer. Por quê, queridos? Porque tudo aquilo que é novo, nós precisamos entender isso, independente da nossa maturidade, independente da nossa idade, independente da quantidade de anos que a gente serve, que a gente conhece o Senhor. Tudo aquilo que é novo vai trazer sobre nós um desconforto. Nada do que é novo vai ser visto com facilidade. Por quê? Porque o novo nos obriga a sair da zona de conforto. Eu já falei isso, né? Eu passei anos, irmãos, eu não sei dizer para vocês quantos anos, mas eu passei muitos anos orando e falando assim: Deus, envia alguém. Envia, Senhor. Eu tinha convicção dentro do meu espírito, gritava que tinha algo que eu não conhecia e que eu não sabia o que era e que eu não sabia como buscar. É difícil entender isso, né? Mas eu sabia que a caminhada cristã não era só aquilo que eu estava vivendo. E aquilo que eu estava vivendo era bom. Não era uma caminhada ruim. Mas eu falava: Deus, existe algo. Existia no meu espírito um agitar de um inconformismo, eu quero mais, existe algo que eu não sei o que é. E eu não sei dizer para vocês, mas eu acredito que eu orei isso uma média de 18 a 20 anos. E até que eu conheci o AP. E ele foi a resposta que Deus enviou, né? Eu não estou dizendo que ele é a resposta para todo mundo. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma busca. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que ele é o cara top, que tem toda. Não é isso. Eu estou dizendo que para aquele anseio do meu coração, para aquela busca, existia nele a resposta. Amém? E nós precisamos entender isso. A gente vai falar sobre isso, Andréia. E a gente precisa entender isso, né? Que existem essas respostas. E quando eu conheci, no dia que eu conheci, primeiro que foi um quebrar de estruturas, né? Eu tinha todo um padrão religioso. Então, quando eu vi aquele homem com cabelo comprido, e nem era comprido na época, irmãos. Eu conheci ele, sabe a foto dele, quem acompanha ele no Zoom, sabe a foto do Zoom, né? Eu conheci ele naquele período daquela foto. Então nem era cabelão, né? Mas pra mim era algo inadmissível. Era algo absurdo, né? Mas dentro de mim eu sabia que ele era a resposta das minhas orações. Mesmo que ele não fosse o perfil que eu imaginava, porque nós criamos uma expectativa acerca de como será a resposta de Deus. E muitas vezes nós nos frustramos, não é porque Deus não responde. Não é porque Deus não faz, é porque Ele não fez do jeito que nós geramos essa expectativa. E o Senhor realmente, nesse tempo, né, tem trago este mais, tem trago aquilo que eu estava buscando e que eu entendo hoje que era verdadeiro aquilo que eu estava buscando. Mas daí tem um detalhe, irmãos. Quando eu o conheci foi como uma porta. E daí eu tive medo. Por quê? Porque era tudo muito diferente do que eu vivia. Era tudo muito diferente do que eu conhecia. E eu tive medo. E eu fui caminhando passo a passo, mas muito temerosa. Muito assustada. Eu me lembro quando ele começou a escola de libertação aqui com a gente, que eu falava assim: meu Deus, irmãos, a primeira vez que ele falou sobre tronos, eu falei assim, eu não falei nada, né? Eu falei dentro de mim, né? Esse homem é louco, de onde ele tirou isso? Que invenção é essa? A Bíblia não fala sobre tronos. A Bíblia fala de principados e potestades. Tipo assim, eu sei, né? Eu conheço.
E daí às vezes ele falava algumas coisas, e daí eu ia orar e o Senhor me trazia textos bíblicos e me mostrava na palavra que o que ele estava falando era verdadeiro. Então foi uma porta que Deus abriu e que não foi uau. O resultado tem sido, mas não foi uau. Foi uma porta de muito tratamento, de muito esvaziamento, de muito quebrantamento, de muito deixar os meus conceitos, os meus valores, aquilo que eu entendia, né? Deixar aí. E eu me lembro muito de um dia que o Senhor falou assim, e eu já usei isso em muitas ministrações, né? Porque aquilo que a gente ouve, a gente repassa. Vocês buscam um novo, buscam um novo, buscam um novo, e quando o novo vem, vocês falam que não é de Deus. Ah, isso aí não é de Deus, não. E muitas pessoas, queridos, muitas, estão... amém, Suzana? Deus abençoe, vai com Deus. Muitas pessoas estão em situações, por quê? Porque buscaram o novo e quando essa porta se abriu, não tiveram coragem de entrar. Porque a porta, ela é um lugar de transição. Portas não são o fim do plano de Deus. São apenas pontos de acesso aonde um novo nível de obediência começa. Então, eu preciso ter um nível de confiança no Senhor e ter a minha audição muito bem afinada. Isso não quer dizer que não vai ter erros, irmãos, porque eu gosto muito de falar sobre essas coisas, das nossas limitações como humanos. Por mais espirituais que a gente seja, a gente não alcança a plenitude da perfeição. Nós podemos encontrar uma plenitude terrena, que não é a plenitude plena. Porque nós somos limitados e vamos continuar sendo. Mas nós temos que ter um mínimo de convicção. Essa semana eu falava, se eu não me engano, com a Kelly, não lembro com quem. Mas falando acerca disso, vamos lá. A gente pede as coisas para o Senhor, né? A gente coloca para o Senhor, olha, Senhor, eu quero isso, que seja assim, assim, assim. Eu tô falando de questões dentro de um padrão bíblico, tá? A gente pede. E daí as coisas, elas precisam entrar dentro de um processo, né? Como eu falei para vocês na semana passada, que há poucos dias o Senhor me perguntou, você tá pronta para receber o que você tá me pedindo? E eu dei uma parada e eu vi que não. E não que não, por não ter estrutura emocional, mas por não ter... Como que eu posso explicar para vocês sem me expor muito ainda, né? Vai chegar a hora do testemunho, irmãos. Mas existe o processo do gerar, né? E eu tô no processo do gerar. Como que eu posso explicar? Por ainda ter alguns resquícios do passado, algumas vertentes do passado, de traumas, de dores, de situações, né? E o Senhor me confrontou nisso. Você tá pronta? Porque você tá me pedindo algo bíblico. Ok, é lícito. Mas você está pronto? Eu falei, não. Por que não, irmãos? Porque eu não acredito que Deus possa fazer? Não. É porque ainda existe desconfiança no meu coração acerca da circunstância, não acerca de Deus. Então, se essa circunstância aparecer agora, talvez eu não acredite que ela venha de Deus. Você está conseguindo entender? Então, eu ainda não estou pronta. E eu falava, eu acho que foi com a Kelly essa semana. A gente pede para o Senhor, e o Senhor, ele é bom, irmãos. A Bíblia diz assim... Se vocês pedirem para o Senhor um peixe, Ele não vos dará uma serpente. O que acontece? Nós pedimos, né, uma porta para o Senhor. Amém, Carmo. A gente pede uma porta para o Senhor. Ok, essa porta é lícita, ela é do coração do Pai, ela é verdadeira. Mas dentro desta caminhada... o inimigo vai tentar nos confundir. E se nós não estivermos com o nosso coração firmado no Senhor, talvez venha uma porta que seria a serpente de quem está pedindo um peixe e a gente entre na porta da serpente. Por quê? Porque nós não estamos atentos nem mesmo àquilo que nós estamos colocando diante do Senhor.
Ah, foi com a Kelly mesmo que eu falava acerca disso, porque eu tava falando sobre a casa. Eu já falei isso, né? Essa casa aqui, quando a gente comprou, irmãos, Foi tudo que eu comigo, foi pedi, comigo. foi, né? Tudo que eu pedi acerca desta casa, o Senhor me deu. Tudo, irmãos, eu pedi detalhes assim, olha, eu quero pular debaixo da rua por causa da posição do sol. Eu quero um terreno grande, a casa na frente, com um terreno no fundo. Eu quero um terreno plano. Tudo o que eu pedi, o Senhor deu. Mas olha a tolice. Eu não tinha fé o suficiente para ter uma casa grande. E eu falava assim, pode ser uma casa pequena. E o Senhor atendeu, me deu uma casa pequena. E hoje eu falo assim, Deus, obrigado por essa casa que o Senhor me deu, mas é pequena, né, Jesus? Mas a culpa foi minha. O Deus que me deu uma casa, me deu no sentido de abriu a porta para nós comprarmos, amém, irmãos? Não foi uma oferta, não foi nada disso. Abriu uma porta para que a casa fosse comprada. O Deus que abriu a porta para comprar essa, ele não teria poder para me dar uma casa grande? Então nós pedimos portas ao Senhor abertas e o Senhor abre. E muitas vezes nós nos perdemos naquilo que nós estamos buscando no Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? O que são portas biblicamente? Uma porta, segundo a palavra, ela não é um destino, ela é um ponto de transição entre dois estados. Então vamos lá, eu coloquei para vocês a porta da casa, né? Então ela era essa porta, né, que Deus usou, que na época, né, a porta que Deus usou foi um financiamento pela Caixa Econômica, que foi um milagre. Talvez você não goste, talvez você não creia, né, mas a realidade que eu vivi foi um milagre pleno e absoluto, né? E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre as dificuldades de portas, né? Não vou entrar nisso agora. Mas Deus usou uma pessoa específica, que era um amigo da igreja, que era o superintendente da habitação da Caixa, e ele preparou toda a nossa documentação, foi uma porta, e a transição foi de alguém que não tinha casa para alguém que tinha casa. Ah, mas essa transição não dá medo. Enfrenta, quando você olha, né, na época, eram 10 anos, né? Hoje não tem mais... Shalom, pastora! Hoje não tem mais esses financiamentos de 10 anos, eu acho que hoje é 30, né? Não sei como é que é o negócio hoje. Mas quando você olha, né, e fala assim, meu Deus, 10 anos de dívida. E daí você entra numas crises, irmãos. Porque você pensa assim, tá, e se eu adoecer? Tá, e se eu não conseguir trabalhar? Tá, e entra um monte de interrogação. Entra um monte de medos que tentam fazer com que a gente não entre na porta. Mas a porta é somente um lugar de transição, amém? A palavra que é mais usada no hebraico para porta é delet, que significa algo que se move, que gira, que abre, que fecha. Então, a porta, eu não quero colocar algo, queridos, espiritualizar e dizer que a porta é algo que se movimenta. Eu não quero trazer isso. Ainda que você creia que seja assim, e eu não vejo problema em você crer. Mas o que eu quero dizer é o nosso posicionamento acerca das portas. A porta, ela exige movimento. Não adianta, guarde isso aqui, irmãos. Não adianta você pedir para o Senhor que abra uma porta se você não estiver disposto a se movimentar através dela. Por quê? Porque o Senhor sempre vai abrir portas e a gente vai perder as janelas de oportunidade que o Senhor nos dá, se nós não nos movimentarmos dentro das portas que Ele abre. Queridos, há muitos anos atrás, 15 anos atrás, sei lá, acho que até mais, não sei quanto tempo não, mas muitos anos atrás o Senhor me abriu uma porta, na época, para eu vender CD evangélico original. E a gente levou, era eu e um irmão da igreja, um amigo da igreja, e o Senhor abriu portas, assim, foi tremendo. A gente tava com estoque muito grande de CDs, de material, bastante clientes. E um dia veio o Ministério Ipiranga, veio aqui na cidade, na Quadrangular.
E como nós vendíamos material deles, a gente foi, né? A gente queria conhecer e tal, e a gente foi no evento. E quando a gente chegou lá, eu fui conversar com o Alexandro, que na época, né, isso muitos anos atrás, era o baterista. E ele ficou impactado, porque ele falou assim, eu não sabia que nós éramos conhecidos aqui, não sabia que tinha gente que vendia e tal, e vocês podem ser uma ponte. No outro dia, a gente passou o dia com o ministério, levando eles na rádio, na TV e tal. Foi uma conexão do céu, uma porta do céu. E ele nos fez uma proposta. Ia ver a Expo Cristã, em São Paulo, e ele nos convidou para ir para a Expo Cristã, e ele ia fazer a conexão conosco para a nata aí dos cantores evangélicos, né? Na época era Aline Barros, Fernanda Brum, Fernandinho, a nata lá, né? Ele falou assim, eu faço a conexão e vocês vão para vocês pegarem direto deles e serem um representante na região norte. Queridos, era uma porta de Deus ou não era? Na época que só vendia CD, irmãos? Imagina o tamanho da grandeza disso? O que aconteceu? O Senhor abriu a porta. O Senhor fez algo milagroso, queridos. Trazer alguém conhecido na Quinharquém. Permitir que eu chegasse perto. Permitir essa conversa. O Senhor fez algo espetacular. E até hoje eu me pergunto por que eu não fui para São Paulo na Expo Cristã. Alguém tem essa resposta, por favor? Não fui, irmãos. Simplesmente não fui. E eu tinha lugar para ficar. E não só porque foi oferecido por eles. Eu sou de São Paulo, eu tenho família em São Paulo. Eu tinha lugar para ficar, eu tinha lugar para comer, eu tinha lugar para beber. Eu não sei por que eu não fui. Não foi nem medo, Olímpia, eu não sei dizer. Eu de verdade, eu acho que... Eu penso, tá? Eu não tô colocando isso como uma palavra final. Mas eu penso que eu me via pequena demais pro tamanho dessa porta. E eu não fui. E eu perdi algo que poderia ter mudado a minha vida financeira lá atrás. Há 20 anos atrás, irmãos. Eu tô colocando uma situação. Uma situação. Nesse período, muitas situações apareceram, mas eu tô colocando essa. Porque a porta, ela exige movimento, irmãos. A questão é, nós vivemos num tempo de tamanha procrastinação e paralisia, que nós queremos que Deus abra a porta, que Deus faça a conexão e que Ele faça o movimento que nós temos que fazer. Sabe aquela historinha assim de que tem coisa que é de Deus e tem coisa que é do homem? Isso é uma verdade. A parte do Senhor, que é abrir a porta, Ele faz. Mas essa porta aberta sempre vai exigir que você e eu tomemos atitudes e façamos movimentos dentro dela. Movimentos de caminhada, de posicionamento, de fé, de entrega, de discernimento. De conhecer a voz do pastor, de afinamento, de processo. Sempre vai exigir de nós algum tipo de resposta acerca daquilo que o Senhor está fazendo, amém? Portas, elas vêm para separar o antes e o depois. Na Bíblia, portas representam acesso ou impedimento. Como assim? Porta aberta, acesso. Porta fechada, impedimento. Permissão, uma porta aberta, né? Eu falei dessa situação dos CDs. Dentro desse milagre todo, o que o Senhor estava falando? Eu estou te permitindo, eu estou te abençoando para ir. Entende, irmãos? Mas olha só, muitas vezes o Senhor abre uma porta e a gente fica parado esperando ainda a bênção. Mas a porta aberta já é uma autorização do Senhor para a transição. Sabe quando a gente é arrancado de um lugar? Você já foi arrancado de algum lugar, irmãos?
seja de igreja, seja de empresa, de trabalho, seja de um relacionamento, você foi expulsa deste lugar? Ou expulso, né? Sabe por que que isso acontece? Porque o Senhor vem falando, vem falando, vem falando, vem abrindo portas pra gente transicionar, pra gente crescer, pra gente amadurecer, mas a gente quer ficar naquele lugar. E daí o Senhor fala assim, esse lugar não é seu. E daí ele mesmo cria uma situação, e daí 99% das vezes a situação é extremamente dolorosa. Ai, porque Deus está se vingando. Não, queridos. Não é vingança do Senhor. É porque no conforto a gente não sai. Na dor a gente sai. Na dor a gente fica bravo e vai, não quero mais, não sei o que, vai embora, né? Mas não era o projeto do Senhor que fosse daquela forma. O projeto do Senhor é que houvesse uma transição sem dor, sem perda, sem dano, sem sofrimento. Esse era o propósito do Senhor. Mas daí tem muitas vezes que é necessário o Senhor nos apertar. E o apertar dói. Mas dói para mim, mas isso é uma manifestação do amor do Senhor. Não fique com medo, Fanny. É uma manifestação do amor do Senhor para as nossas vidas. Porque vamos lá. Nós não oramos, Senhor, me coloca no centro da tua vontade. Quem ora assim, igreja? Aleluia. Senhor, eu quero fazer o teu querer. Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algo errado. Me conserta. A gente faz as orações, irmãos. E daí parece que eu consigo ver assim, sabe? A gente tá lá orando. E daí tem um anjo lá, né? Isso aqui que você pediu é muito bom. Continua, me fala mais. Excelente. Esse pedido aqui, ó, de Senhor, me coloca no centro da tua vontade, é exatamente o que a gente estava precisando para agir. Agora a gente já tem a porta aberta na sua vida para fazer o que tem que ser feito. Tá lá o anjo anotando tudo acerca da minha vida, da sua vida. E daí quando o Senhor começa a cumprir em nós aquilo que nós mesmos pedimos, não foi que outra pessoa pediu. Aguenta aí, irmãos, que eu tô com calor e olha que o ar tá ligado. Foi o que nós mesmos pedimos, daí a gente quer ficar ofendido, irmãos. A gente quer ficar #chateado. Mas o Senhor vai usar essas portas, não é somente, queridos, entenda, as portas que o Senhor abre, elas não são promoção. E aqui é uma outra questão, porque muitas vezes a gente acha que o Senhor está nos promovendo. Ó, o Senhor abriu uma porta, eu estou sendo promovido. Queridos, nem sempre. Na verdade, eu acredito que quase nunca. Porque você quer ser promovido? Você quer... Eita glória! Você quer ser promovido? Você quer ser visto? Você quer ser... O promovido é ser exaltado. Só existe um caminho, queridos. A Bíblia só mostra um caminho para isso. É ser humilhado. A porta da exaltação se chama humilhação. E daí a gente não quer a porta da humilhação, né? A gente quer pular o processo e ir direto para a porta da exaltação. O Senhor vai abrir as portas, queridos, e essas portas, elas se chamam transição. E a transição é necessária. A dor é doída, é verdade. A dor dessas portas é doída, queridos, mas o resultado... Meu Deus do céu, o resultado é espetacular. Foca no resultado, irmãos, em nome de Jesus. Não foca no processo, não. O processo, ele só faz parte de um resultado que o Senhor quer trazer. E o resultado sempre é espetacular. Irmãos, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nunca perca de vista. Nunca se esqueça que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem separado para mim e para você. Então, os processos,
essas portas que o Senhor abre, que exigem uma caminhada, né? Como eu contei a historinha ali, é depois da caminhada que vem o lugar do descanso. Não é a porta, é o lugar, não. É depois disso. O que o Senhor tem para mim e para você é mais. Irmãos, é mais. Entenda isso, porque se nós não entendermos, o Senhor, a gente vai pedir para o Senhor peixe, e quando aparecer a serpente, a gente vai achar que Deus está nos dando a serpente. Você pode ter certeza que se nós pedirmos o peixe para o Senhor não vai vir com lambari, ele vai vir com salmão, porque o que ele tem para nós é mais, é maior. Semana passada, eu tô aqui em casa trabalhando na correria, e daí bateram aqui em casa, né? E daí eu fui lá atender um rapaz. Irmãos, a gente vai amadurecendo e vai ficando velho. E a gente vai ficando muito direto, assim, né? E o rapaz, eu quero te apresentar uns livros e tal. E eu fiquei com dó dele, sabe? Aquele sol de Rondônia, irmãos. Ele andando com um materialzinho assim, falando que quer fazer faculdade de medicina e tal. E daí eu abri o portão, deixei ele entrar na varanda. Ele foi me apresentar um livro, eu falei, moça, esse livro eu tenho. E ele começou a conversar. Eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa, seja objetivo. O que você quer me falar? Fala logo, porque eu não tenho tempo pra ficar aqui com você. Grosseria, né, irmãos? Mas eu sou muito direto. Fala logo. Daí ele foi me apresentar o livro, eu falei assim, esse livro eu tenho. Ele, nossa, que benção e tal. Daí ele me mostrou umas revistas. Tá até aqui, ó. E daí eu achei bem interessante as revistas, ó. Essa daqui, o tema principal é Guardiões do Genoma. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. E essa daqui é Pornografia, um conteúdo que desconfigura seu cérebro. Daí a mente pastoral já falou, uau, 2 temas top, né? Vou comprar as revistas. E daí eu falei, eu vou ficar com essas 2. Ele, a senhora não quer ver? Eu falei, não, eu vou ficar com essas 2 aqui. Daí eu olhei pra ele e falei assim, mas eu vou te pedir algo, eu não quero que você se ofenda. Em nome de Jesus, não se sinta ofendido. Mas eu quero que você saia, porque eu tenho que pegar meu celular pra te pagar. E eu não sei quem é você. E eu tô sozinha em casa, e eu não vou dar as costas pra você, com você aqui dentro do meu quintal. Então eu quero que você saia, eu vou fechar o portão, eu vou lá pegar o celular e volto aqui te pagar. E ele ficou parado assim, assustado, me olhando, né, porque eu acho que ele não esperava essa minha reação nunca. Ele saiu, fechei o portão, vim, peguei o celular, voltei lá pra pagá-lo. E ele tinha me perguntado minha profissão, e eu sempre falo que eu sou pastora, porque eu falo assim, explicar o profeta dá muito trabalho, irmãos. E como eu também sou pastora, falei, sou pastora, que é mais fácil, né, o entendimento. E quando eu terminei de pagar, ele falou assim, eu posso orar com a senhora? Eu já fico meio ressabiada assim, né, irmãos? Mas eu falei, pode. Pensei, não coloque a mão na minha cabeça, né? Não colocando a mão na minha cabeça, você pode orar. E daí ele fez uma oração, irmãos, assim, na calçada, eu saí lá fora, na calçada. Muito simples. Muito simples a oração. E quando terminou a oração, ele falou assim, pastora, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar. Posso te entregar? Eu falei, fala, filho, pode falar. E ele falou assim, Deus diz é mais. E eu fiquei olhando para ele. Ele falou assim, a senhora tá me entendendo? Eu falei, tô. Ele, então, o Senhor me disse que você tá buscando algumas coisas. E o Senhor diz, é mais. O que eu tenho para você é mais. Eu falei, amém. Foi embora. Então, olha só que tremendo. O Senhor usa um texto que eu uso. Que eu uso para testificar, para selar na minha vida isso. Então deixe isso como um selo na sua vida. Se você está pedindo algo, nunca, se você está pedindo uma porta ao Senhor, nunca entre numa porta menor do que aquilo que você está buscando. Porque é mais, irmãos, o Senhor nunca, a não ser que... Essa é para mim, prof. Eita, glória, aleluia. A não ser que você esteja totalmente desalinhado, mas eu creio que eu estou falando com uma igreja alinhada, amém? Com uma igreja posicionada, com uma igreja fiel, com uma igreja leal,
com uma igreja que está buscando a verdade, a santidade. Eu tô falando com essa igreja. Então, se você é essa igreja, não entre numa porta menor do que aquilo que você está orando e buscando. Porque se você está orando pedindo um peixe, Deus não vai abrir uma porta onde tem uma serpente. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui porque não fui nem pro segundo ponto ainda. Em Gênesis 4:7 diz assim: o pecado jaz à porta. Aqui, quando o Senhor fala que o pecado está na porta, o Senhor estava dizendo que existe um limite do domínio ou da queda. Então, a porta também mostra que nós temos responsabilidades. Eu domino quem entra e quem sai. Agora eu já não estou falando das portas que o Senhor abre. Eu estou dizendo das minhas portas. Eu preciso exercer governo. Irmãos, isso que eu contei para vocês do rapaz, antes eu era assaltada, eu ia ser estuprada, mas eu jamais teria coragem de falar para ele assim: sai, porque eu não te conheço, eu não vou virar as costas com você aqui dentro da minha casa. Eu não falaria nunca. Por quê? Ai, porque você era mais educada. Não, queridos, é porque eu não exercia a autoridade sobre aquilo que Deus havia me dado. Então, qualquer um entrava e fazia o estrago que tinha que fazer. Porque eu não tinha autoridade. Ou, melhor, eu não tinha governo sobre os lugares que o Senhor havia me colocado. Então, aqui o Senhor fala, existe um limite. A porta é um lugar de limite. Né? Me veio aquele texto: entra no teu quarto, fecha a porta. Nós temos a responsabilidade de manter portas abertas e portas fechadas. Eu já falei isso com vocês e vou falar de novo. Eu falo muito isso. A palavra diz que o Senhor tem poder para pegar uma maldição e transformar em bênção. O Senhor tem poder, irmãos, de Satanás se levantar contra mim e contra você, para nos destruir, para nos arrebentar. E quando a gente pensa assim, acabou tudo, o Senhor reverte aquilo e nos abençoa. O Senhor tem poder para isso. Em contrapartida, tem pessoas que têm poder para pegar uma bênção e transformar em maldição. Porque o Senhor vai lá e abre uma porta. O Senhor vai lá, vou dar um exemplo bobo. O Senhor vai lá e dá uma casa. E daí essa dona de casa é uma insensata, que murmura o tempo inteiro: essa casa, não consigo limpar, que não sei o quê. Mora na rua então, irmãos. É uma bênção e está transformando em maldição. Passa uma vida, eu quero filhos. Quando vem um filho, o filho se torna um peso. Eu quero casar. Quando vem o marido é um problema. E vice-versa, né? O marido buscando a esposa. Tem pessoas que têm poder. Então a porta tem que ser de um domínio, irmãos. Nós precisamos exercer autoridade sobre as portas, sobre quem entra, sobre quem sai. E exercer autoridade, irmãos, não é grito, não é berro, não é mal educação, não é imposição, não é nada disso. É simplesmente falar assim: querido, sai. Não me leve a mal, em nome de Jesus, não me leve a mal, mas eu não te conheço. Sai. Mas e se a pessoa se ofender, queridos? É o problema dela, não é um problema meu. Um problema dela que deixou a porta das emoções dela aberta. Porque a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda ele. Se você está deixando a porta do seu coração aberta para qualquer ofensa entrar, irmãos, isso não é problema meu. Me perdoe, que palavra dura. Jesus, eu não havia programado essa palavra dura assim. Na minha mente ela ia ser mais tranquila. Senhor. Mas nós precisamos, queridos, colocar limites. Porque se eu não colocar limites em determinadas portas, essa porta pode me levar à queda. E foi o que aconteceu aqui com Caim. O Senhor alertou: filho, olha, o pecado está na porta. Mas você pode dominar ele. Você pode exercer autoridade e não entrar nessa emoção
colocar a palavra de hoje, né? Essa emoção tóxica. Você pode fazer isso. E ainda assim ele decidiu pela queda. E ainda assim ele decidiu pelo assassinato. Então nós precisamos exercer governo, autoridade. As portas, elas podem trazer conexões poderosas. Mas nós precisamos entender, queridos, que as portas, elas não vão se conectar aos nossos desejos. Elas vão se conectar ao nosso posicionamento. Por quê? Vamos lá. Quem aqui deseja comer o melhor dessa terra? Aleluia! Glória a Deus! Como igreja nós desejamos. Qual é o posicionamento? Querer e obedecer. Então, a porta, ela não vai se conectar ao eu quero. Nossa, eu quero só comer coisa boa. A porta não vai se conectar a isso. A porta vai se conectar ao meu posicionamento. Ok, eu quero, então existe um posicionamento. Eu preciso obedecer. Mas, profeta, eu estou obedecendo e minha vida está uma tragédia. Então, você começou a obedecer quando? Irmãos, não é assim. Ah, eu passei 1 ano sem limpar a casa. A casa tá um lixo só. 1 ano sem limpar nada. Em um dia você consegue colocar a casa em ordem? Menino, vai dias, ó. Vai dias ou não vai? Vai dias pra colocar essa casa em ordem. Você limpa um trem, limpa outro, e é lixo, e é aquilo outro, e vai, e falta isso, você tem que comprar, e arruma, e daí você descobre que o negócio tá estragado, tem que consertar. Ó, vai dias. E depois que você limpou, daí tá tudo limpo, você pode passar 1 ano sem limpar de novo? Não, irmãos. Se você quer a casa limpa, você tem que manter. A minha, daqui a pouquinho, ela vai ver a limpeza. Se não terminar esse Shabbat, eu vou fazer almoço e vou limpar a casa. A gente tem que manter, irmãos. Não é de um dia para o outro. Porque a porta aberta existe um caminho. A porta aberta aponta para algo e eu preciso me movimentar dentro desse algo. Em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. A questão é, muitas vezes o Senhor abre uma porta, mas nós queremos dirigir os passos, os nossos passos dentro dessa nova porta. E não é assim, queridos. A gente tem que estar atento à voz do Senhor. A voz do vira à direita, vira à esquerda, para, não vai. Dá uns passinhos para trás. Agora vai. A gente tem que estar atento. E daí tem gente que tem muita pressa. E quer ficar correndo. E como que uma pessoa que está correndo vai ter os passos sendo dirigidos? Tem jeito, irmãos. Se uma pessoa estiver correndo e você tentar frear, a chance dela cair e se machucar é grande. Porque ela não consegue te ouvir, ela está correndo. Então sai da ansiedade. Sai do desespero. Sai do meu Deus, eu preciso fazer isso rápido. Irmãos, a gente levou uma vida fazendo coisa errada. Mesmo no evangelho. Fazendo errado, da forma errada, do nosso jeito, da nossa forma. Desacelera agora. Eu acho que é o 3º ou 4º Shabbat que eu falo sobre isso. Continua. Permanecer é melhor do que correr. Continua. Você quer acelerar o processo? Veja o que mais você pode fazer dentro do processo, mas não sai correndo atropelando as coisas. Correr e atropelar as coisas não vai te fazer chegar mais rápido. O Senhor sempre vai abrir portas para quem caminha com Ele. Queridos, eu me lembro nesse processo, né? O dia que o apóstolo ministrou, gente, olha, o apóstolo fez cada ministração que eu fiquei com raiva dele. O dia que ele ministrou e falou assim: você tá achando mesmo que Deus está preocupado com o seu problema? Você tá achando mesmo que Deus tá desesperado porque você tá sofrendo? Eu quero te dizer
que Deus continua assentado no seu alto e sublime trono dentro de uma atmosfera de shalom, independente da perturbação da tua alma. Irmãos, eu fiquei com tanta raiva disso. Porque sim, eu queria que Deus estivesse desesperado para resolver meu problema. Irmão, o Senhor cuida do mundo inteiro. Não pense que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e que tudo vai se mover só por sua causa. Ah, mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É verdade, por isso que Jesus morreu, para nos salvar. A gente se enfiou em enrascadas, irmãos. E o Senhor é bom e misericordioso que nos ajuda a sair delas. Mas Ele não vai parar tudo só porque a gente enfiou os pés pelas mãos. Ele vai nos dar estratégia. E daí Ele vai usar isso que nós fizemos como uma maldição para nos fazer crescer, para nos amadurecer, para nos centrar. Mas não pensa que Ele vai sair correndo, não, irmãos. Que Ele não vai. E não é porque o apóstolo falou não. É porque Deus está sentado num alto e sublime trono, irmãos. Amém? Cada porta, ela precisa responder a um nível de maturidade. Às vezes, irmãos, a gente está buscando portas de coisas que nós não temos estrutura ainda para receber. Na profissão, a gente quer um aumento ou a gente quer uma promoção, mas a gente não está pronto para isso. No ministério, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser ungido, mas a gente não está pronto para isso. Sabe, eu tô caminhando nos tempos, nas estações, há aproximadamente 7 anos. Tem 8 anos que eu caminho com o apóstolo. 8 anos e alguns meses já. Irmãos, agora, esse ano agora, 2026, que a gente começou, o Senhor está falando comigo. Chegou o tempo. Agora. E eu falo, Deus, 7 anos depois. Entende, irmãos? Fica em paz. Se você está querendo algo no Senhor, isso é lícito. Mas você precisa entender que essa porta vai ser aberta no tempo certo. Porque mesmo no tempo certo nós teremos medo, nós teremos insegurança. Mas no tempo certo a gente já vai ter desenvolvido algumas questões como força. É exatamente, né? Como força, como fé, como uma audição mais aguçada. A gente vai ter desenvolvido algumas coisas que nos farão nos movimentar dentro dessa porta aberta, com maturidade, sem desespero, sem euforia, sem ansiedade, sem insegurança. Amém, irmãos? Cada acesso exige alinhamento interno. Cada vez que o Senhor abre uma porta, seja nas finanças, seja no ministério, seja na família, seja nas emoções, vai exigir de nós um alinhamento, um novo nível. Queridos, não tem como nós transicionarmos sendo a mesma pessoa. Irmãos, não tem como. A transição exige transformação. Porque se eu transicionar sendo a mesma pessoa, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. E daí eu vou estar num lugar novo vivendo a mesma história. Irmãos, quantas pessoas entraram nisso que nós chamamos hoje de profético e ficaram pior? Quantas? E servem de mau testemunho? Quantas, irmãos? Ai, porque não é de Deus. Não, irmãos. De tempos em tempos o Senhor libera algo sobre a terra. E esse é o tempo do que nós estamos vivendo. Irmãos, eu fiquei impactada. A Fanny me procurou essa semana. E ela vendeu uma agenda para uma pessoa que está dentro de um ministério totalmente pentecostal, que não tem nada, irmãos, nada de tempos, nada de estações, nada de festas, nada de nada. E o Senhor está falando com essa mulher, irmãos. Vê se isso não é o próprio Deus, irmãos. Não tem sentido um negócio desse.
E eu falei, a hora que a Fanny me contou essa história, irmãos, eu falei, fui levar a agenda ontem pra elas. E eu falei, Deus, como é que o Senhor encontrou essa mulher lá? A mulher mora no garimpo, irmãos. No meio de um nada aqui em Rondônia. Falei, Senhor, como é que o Senhor achou essa mulher lá? Que coisa espetacular, irmãos. Mas quantas pessoas entram, mas elas querem vir com a mesma bagagem, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, fazendo as mesmas coisas. Elas não querem se mover dentro de uma nova estrutura. E daí as coisas ficam do mesmo jeito, ou até pioram, e elas colocam culpa no que está acontecendo, quando na verdade elas são as únicas responsáveis por aquilo que elas estão vivendo. Irmãos, é impossível você entrar numa porta que Deus abriu e você não estar melhor. Volto a dizer, independente da área, seja emocional, seja financeira, seja de saúde, seja de qualquer coisa que Deus abrir para mim e para você, vai exigir de nós um movimento e dentro desse movimento nós vamos melhorar. Não tem como, irmãos. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Toda porta legítima corresponde a um chamado, não a uma carência. Entenda isso. As portas que Deus abre, Ele não abre para saciar as nossas carências. Queridos, nós precisamos estar completos no Senhor. E daí, quando eu estou completo no Senhor, eu tenho condições de ter um ministério, porque daí eu não sou mais carente. Como assim, profeta? Ah, eu não sou carente porque eu tenho que provar que eu tô aqui, que eu vim pra ficar, então eu tenho que ter muita gente, então eu preciso fazer, porque eu sou carente disso. Não, eu não tenho que provar nada, eu tô fazendo o que o Senhor me chamou pra fazer, quem acrescenta é Ele. Se eu tiver 10 pessoas, glória a Deus, se Ele me der 1000 pessoas, glória a Deus. É Ele que sabe pra que Ele me chamou, cabe a mim cumprir o que Ele me chamou, eu não tenho carência nisso. E daí, se eu não tenho carência, eu não vou ter competição. Se eu não tenho carência, eu não vou exaltar quem tem mais e nem diminuir quem tem menos. Se eu não tenho carência, eu não vou olhar para alguém que tem 2 pessoas e pensar que ele tem um ministério derrotado. Eu vou entender que cada um tem um processo, cada um tem um chamado, Deus dá o que Ele quer para quem Ele quer. E ponto, e tá tudo certo. O importante é que nós cumpramos aquilo que fomos chamados para fazer. Se eu não tenho carência, eu não vou viver um relacionamento abusivo. Ou eu não vou procurar um casamento porque eu estou sozinha. Se eu não tenho carência, eu não vou procurar um emprego porque eu preciso da promoção, porque eu preciso me sentir útil. Eu já sou útil, trabalhando fora ou não. Eu vou trabalhar porque é o caminho que o Senhor nos ensina, que o trabalhador é digno do seu salário, que nós comeremos o pão que é o fruto do nosso trabalho. Não é uma carência. É uma decisão de viver aquilo que o Senhor colocou para que fosse vivido. Então, o Senhor não vai abrir portas por causa das minhas carências, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. Ele vai abrir portas que correspondam ao meu chamado. E quando eu falo isso, eu não estou falando somente do ministério, eu estou falando da pessoa. Então o Senhor vai nos conectar, vai nos colocar em lugares que correspondem ao nosso chamado. Para quê? Para que nós possamos servir. Isso é chamado, irmão. O chamado não está relacionado só dentro da igreja. Nós vamos trazer alinhamento, nós vamos trazer visão, nós vamos trazer entendimento, nós vamos trazer revelação, nós vamos trazer salvação. Independente do lugar aonde estivermos, o Senhor vai abrir portas que correspondam a isso. É por isso que Deus fecha portas. Muitas vezes Ele vai fechar portas que o nosso coração quer, mas a nossa alma ainda não tem estrutura para suportar. Se o Senhor abrir portas por carência, queridos, nós não temos condições de sustentar essa porta. Vai dar BO. Vai ter problema. Qual é a função de uma porta? Biblicamente falando, a porta tem 4 funções. Primeiro, proteção.
Êxodo 12, 23 fala da porta com sangue nos umbrais. Então a porta é um lugar de proteção. Vamos lá. A porta fechada aponta para um ambiente seguro, amém? Colocando no âmbito espiritual, a gente quer fechar as portas de maldição, a gente quer quebrar as maldições familiares. É o quê? Eu estou fechando a porta para que aquilo que foi sobre a minha família não venha sobre mim. Então a porta, ela aponta para um lugar de proteção. E por isso que é importante que nós estejamos nas portas que Deus abre. Porque é no lugar que Deus abre que nós somos protegidos. Porque eu posso abrir portas, mas a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Aguenta aí. A porta também é um lugar de transição. Em Josué 1:2 diz: passa agora o Jordão. Então, antes da terra prometida, antes deles entrarem na terra, existia uma porta chamada Jordão. Eles tinham que passar por ali. Era o caminho que Deus estabeleceu, irmãos. Ah, mas talvez tinha um caminho mais fácil. Cuidado. O caminho mais fácil pode ser um caminho de destruição. O melhor caminho é o caminho que o Senhor está apontando. Ainda que ele pareça um caminho mais difícil. Pegando esse gancho... Nossa, perdão, queridos. Pegando esse gancho, a porta do Senhor sempre tem um caminho estreito. Toma cuidado com caminhos muito largos, onde você não precisa renunciar a nada, onde você não precisa abrir mão de nada, onde vai estar tudo muito florido, onde você não vai passar raiva. Cuidado, irmãos, com isso. Ai, mas Deus vai nos colocar no lugar para passar raiva? Sim, porque o Senhor vai nos colocar no lugar onde nós vamos ser transformados. E é importante a gente saber que ainda existe alguns sentimentos dentro de nós. Senão não tem como a gente renunciá-los. Então, a porta, ela pode ser um lugar de proteção, pode ser um lugar de transição, pode ser um lugar de julgamento e decisão. Lembra que eram as portas das cidades que havia julgamento? Ruth mesmo fala sobre isso. As decisões eram tomadas nas portas das cidades. Então a porta pode ser um lugar de julgamento. Pode ser um lugar de decisão. E a porta pode ser um lugar de acesso ao propósito. Em Apocalipse fala: pus diante de ti uma porta aberta. Porta não é um prêmio, porta é uma responsabilidade. A gente pede para Deus abrir portas. Entenda isso, irmãos. Ainda que você esteja pedindo por uma porta financeira, entenda isso. A hora que esta porta for aberta, você tem que ser responsável por essa porta. Responsável em não se perder, em não se corromper, em se manter fiel, em se manter leal. Em ser um bom mordomo. Você precisa ser responsável por isso, amém? Como que eu identifico portas? E aqui, queridos, nossa, pegou minha garganta aqui. Aqui entra um ponto que é um ponto de discernimento e não de emoção. A gente não identifica portas por emoção. Eu estou sentindo. Cuidado com isso, irmãos. E aqui eu quero entrar, que eu falei lá no comecinho que eu ia contar um testemunho para vocês, né? Antes de eu engravidar da Sara, né? Sara já tem 26 anos. Eu tava desempregada. Eu tinha saído de um emprego. Eu trabalhava num escritório de contabilidade. E daí, na época, a patroa veio trabalhar, né, com o marido. E ela trabalhava, fazia as feitiçarias da vida aí, né? E eu era bem recém-convertida. Eu devia ter uns 5, 6 meses de conversão. E daí, queridos, começou a haver um embate espiritual naquele lugar e eu não dei conta. Eu era muito nova na fé e eu saí daquele emprego. Mas eu precisava trabalhar. Eu tinha 2 meninas pequenas, né? A Lohane e a Jennifer. E eu precisava trabalhar. E daí um amigo da igreja falou de um lugar, de um emprego. E, irmãos, o emprego era top. Era top. O salário era bom. Era um lugar tranquilo. Sabe aquele emprego top? Ele dizia, eu bati orar naquilo lá. Senhor, abre essa porta, Senhor. E as coisas não fluíam.
E as coisas não iam, não aconteciam. E eu orando. E eu guerreando. E eu falava, esse emprego é pra mim. Isso aqui é o diabo tentando me paralisar. E eu pra cima, irmãos. Daí fui chamada pra fazer entrevista. Fui fazer entrevista. E daí era assim, você começa a trabalhar tal dia, não dava. Começa a trabalhar tal dia, não dava. Não, isso aqui é porque tá faltando isso, não dava. E tudo cooperando para eu não ir trabalhar nesse lugar. Mas eu batendo o pé. Que aquele emprego era meu. Mas batendo o pé, irmãos. Sabe o que é batendo o pé? Orando, joelho no chão, cara no pó. Bora, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Resumo, fui chamada. Comecei a trabalhar. Inclusive essa empresa, na época era de um senador aí, sabe? Eu não posso falar o nome. Irmãos, e eu funciono, eu tenho uma mente muito criativa, irmãos. Muito criativa, minha mente é ligada assim, sabe? E mexo num trem, mexo no outro. Eu tava na área de computador, mexendo nos computadores. Na época, irmãos, 27, 28 anos atrás, nossa, quem mexia no computador era o auge, né? E eu tô lá trabalhando e eu descobri um erro na empresa. E na minha cabeça, o gerente estava desviando o dinheiro da empresa. E eu conhecia o dono. Na época ele era deputado federal, ele vinha toda semana para Ariquemes. E eu fui conversar com ele, coração bom, crente, irmãs. Olha, pessoa crente, amando o Senhor, naquele primeiro amor irresponsável. E o dito cujo do dono, maçom. E eu fui conversar com ele com coração bom, sabe, coração de Jesus, assim? De ele precisa saber que ele está sendo roubado. Falei com ele. Contei pra ele o que estava acontecendo. E ele falou pra mim, só ficar tranquilo e não falar nada pra ninguém. Queridos, a partir daquele dia, virou um inferno dentro daquela empresa. E daí o gerente começou a me colocar pra fechar o caixa. Só que eu não trabalhava no atendimento ao público. Eu não pegava dinheiro. Mas ele colocou a responsabilidade de eu fechar o caixa. Não tinha como eu fechar, irmãos. Tipo assim, eu fechava, mas não tinha, se alguém tava desviando ali, não tinha como eu saber. Mas para fechar o caixa eu tinha que assinar. E todos os dias faltava dinheiro no caixa. Todos os dias. E daí eu comecei a entender que tinha alguma coisa mais profunda. E eu falei assim, tem algum enrosco aqui, eu não sei o que é, mas eles estão me colocando para fechar o caixa, porque a hora que esse pepino estourar, de quem que eram as assinaturas? Quem que estava assinando o fechamento de caixa? A tonta aqui, né? E foi. E daí, irmãos, eu descubro. Sim. Daí, nesse período, o dono da empresa me procurou e falou assim, olha, tá bem complicado e tal. Eu gostaria de pedir para você se afastar da empresa. Né? Eu vou te dar demissão. Muito. Ele é terrível, irmãos, até hoje, assim. Até hoje. Ele é astuto. Sabe aquela pessoa astuta, agilosa, assim? Vou te afastar da empresa, vou te dar demissão, vou acertar tudo com você. E minha irmã tá vindo pra Ariquemes. E ela vai abrir uma outra empresa e você vai trabalhar com ela. O que seria o normal? Se o gerente estava roubando, quem que tinha que sair da empresa, irmãos? Gerente, né? Só que o gerente não estava roubando, o gerente era a laranja dele. E eu, tonta, né? Mas o que eu quero trazer com isso, com essa história, né? Uma história muito antiga, essa pessoa deixar bem claro, porque isso vai pra internet, né? Que essa pessoa não é mais dona dessa empresa, essa empresa já não existe mais, é outro nome, é outro dono. O que eu quero trazer com isso não é essa história. É a história de que eu queria uma porta. Não foi uma porta que Deus abriu. Foi uma porta que eu forcei a abertura. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles são caminhos de morte.
O Senhor foi bondoso comigo, foi misericordioso comigo, que eu fui arrancada daquele lugar antes que o negócio piorasse. Fui desconectada daquele lugar. Louvado seja o Eterno por isso. E olha que tremendo, irmãos. Logo depois desse episódio, eu entendi que eu tinha feito tudo errado. Eu fui pro Senhor, eu pedi perdão, me consertei com o Pai. Umas 2 semanas depois apareceu uma outra porta de emprego, que daí eu não estava buscando. Que era para trabalhar num faturamento de um mercado. E eu fui fazer uma entrevista. E eu cheguei lá, baixei minha cabecinha e falei: Deus, só me coloca neste lugar se essa porta for uma porta do Senhor. Se não for, Senhor, eu não vou me ofender, eu não vou me chatear, eu não vou ficar entristecida. Eu não quero nunca mais entrar num lugar onde o Senhor não me chamou para estar. Fiz a entrevista, no outro dia eu comecei a trabalhar. No outro dia, irmãos. Tudo ali fluiu. Tudo ali aconteceu. Eu comecei ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava nesse outro emprego, nesse emprego anterior. Com 3 meses que eu estava nesse novo emprego, eu passei a ganhar 3 vezes mais do que o emprego anterior. E esse emprego que eu estava nunca me impediu de nada. E era um faturamento, eu era a única pessoa que fazia o faturamento de um mercado. Todos os retiros de carnaval, eu estava no retiro os 4 dias. Nunca perdi um retiro. Deixava o meu serviço adiantado e ia para o retiro. Nunca me descontaram o salário. Não eram crentes. Nós precisamos agir não por emoção, porque tem portas, irmãos, que vão se apresentar a nós com muita beleza. Mas se elas não forem portas do Senhor, elas serão portas de destruição. E como que eu vou saber? Eu não posso estar correndo, a gente já falou sobre isso. Eu não posso estar movido por ansiedade. A ansiedade está muito ligada à carência. Eu preciso disso aqui, irmãos. Olha, eu acho que eu falei isso para vocês semana passada, não sei, acerca da mentoria. Peguei a mentoria, a Tânia tá aqui, fez a mentoria, tem algumas mulheres aqui que fez a mentoria, um material muito bom que tá parado, né? Eu falei, eu vou colocar esse material na Hotmart, vou organizar todo ele e vou disponibilizar ele lá na Hotmart. Irmãos, não tava indo, eu não tava conseguindo colocar os vídeos. Eu passei 2 dias batalhando e eu não conseguia colocar o vídeo. Travava, não ia, irmãos. E daí chegou um dia, eu orei, uma oração bem simples. Falei, Deus, quando o Senhor me deu essa mentoria, Elaine também, né? É verdade. Alice também, é tudo fruto da mentoria, ô glória. Quando o Senhor me deu essa mentoria, eu estava buscando algo para a questão financeira mesmo, irmãos. Para que o Senhor abrisse uma porta para eu ter uma rentabilidade financeira. E o Senhor me deu essa mentoria. Conversei com o apóstolo me abençoou. Foi uma mentoria de 1 ano. E eu falei, Deus, o Senhor me deu isso como uma porta financeira. E ela tá parada. E eu tô tentando colocá-la na Hotmart. Mas se o tempo passou, se não é para colocar mais isso, se o Senhor não quer que isso funcione, não tem problema. O Senhor fala comigo que eu não vou colocá-la na Hotmart. Porque apesar do Senhor ter me dado, ela só é uma ferramenta. O Senhor pode usar outra ferramenta para me abençoar. Eu não preciso da mentoria, eu preciso do Senhor. E eu não quero fazer algo que o Senhor não está. Então, Pai, se não é para colocar na Hotmart, se eu tô aqui movendo por emoção, porque eu sei que o material é bom, eu quero que o Senhor fale comigo e eu não vou colocar. E tá tudo bem. Agora, se é para colocar e de alguma forma tá tendo trava, fala comigo, me ensina. Me mostra onde eu tô errando, o que eu tô fazendo de errado na Hotmart que eu não tô conseguindo colocar. Abre o meu entendimento. E que isso possa fluir, Senhor, porque eu não vou ficar batendo numa coisa que não tá acontecendo. Ou o Senhor fala comigo para eu não colocar, ou o Senhor abre as portas para eu colocar. Porque se as portas para eu colocar não for abertas, eu não vou colocar mais. Orei, queridos, eu fiz essa oração simples.
sentei no notebook, tirei tudo que eu tinha tentado e fui refazer. A primeira aula que eu refiz, ela entrou na Hotmart assim, ó. E eu já tô terminando de colocar o segundo módulo. O primeiro módulo tem 7 vídeos. Já coloquei os 7 vídeos, tudo muito bem estruturado. E o Senhor foi trazendo ideias, entendimentos, sabe? Acrescentando coisas. Irmãos, a ansiedade, a carência, ela pode nos tirar ou nos colocar em portas que o Senhor não abriu. Ai, profeta, a situação tá difícil, eu preciso de uma porta financeira. Você precisa do Senhor. Queridos, o Senhor pode te abrir uma porta espetacular. E o Senhor pode enviar os corvos para te alimentar. Só creia que aquele que é fiel, ele não vai passar fome. Creia, irmãos, não vai faltar pão na casa do justo. Isso é uma palavra do Senhor, não vai faltar, irmãos. Talvez esse período financeiro seja necessário, eu passei por isso, seja um período necessário para o crescimento, para o amadurecimento, para a gente aprender a depender, para a gente aprender a confiar, para a gente exercitar fé. Mas o Senhor está conosco. Não pense que um emprego, que uma promoção, que isso é o que vai mudar a sua vida. Porque se o Senhor não mudar a sua vida, nada pode mudar. Profeta, mas tem um monte de gente que não vive isso e que a gente está vivendo e está prosperando. Então, irmãos, mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não estou falando acerca somente de portas. Eu estou falando de portas centradas na pessoa de Cristo Jesus. Não tem como a gente tentar ser os dois. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Olha que tremendo que a Elaine está falando. Vou ler aqui, que eu só estou vendo as mensagens subindo aqui. Ó. Eu vou ler para vocês. Calma lá, deixa eu achar. A falência, a Elaine passou por um processo de falência, tá, irmãos? A falência foi a porta para o encontro verdadeiro com o Senhor. Elaine já era cristã. Mas foi na falência que ela encontrou o que ela está vivendo hoje. Então não pense, irmãos, não pense que somente portas bonitas, muito bem projetadas, que nos dão muito conforto, são as portas do Senhor. Porque muitas vezes as portas que o Senhor vai abrir para nós, elas não têm essa aparência de beleza, mas elas são portas necessárias para que a gente seja conduzido ao centro da vontade de Deus, amém? Aquilo que o Senhor abre não tem necessidade de controle e não tem necessidade de comparação. Quais são os sinais bíblicos para a gente saber que uma porta é de Deus? Primeiro, Salmo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, a paz é um sinal, mas não é, queridos, esquece essa questão da paz de sentimento. Ah, eu tô sentindo paz. Porque muitas vezes a gente confunde. Ah, eu tô sentindo paz. Por quê? Porque era algo que eu queria e aquilo tá sendo aberto. Então eu tô muito feliz porque era algo que satisfaz aquilo que eu estava buscando. Não é isso, irmãos. Porque a paz, ela se manifesta num ambiente muitas vezes de guerra. Então as coisas não estão tão bem. Talvez até tenham vozes de pessoas falando não faça isso. Eu não estou falando de conselheiros. Amém? Estou falando de pessoas, de vozes. Não faça, mas dentro de você, no meio de toda a guerra, existe uma paz. Amém? Esse emprego que eu tô falando com vocês, eu trabalhei quase 3 anos nesse mercado. Eu saí de lá porque eu tive a Sara e daí eu não quis mais trabalhar, né? Eu quis ficar em casa cuidando dela.
Mas ainda hoje, irmãos, eu tenho, assim, eu não tenho contato, porque a gente vive em mundos diferentes, mas quando eu encontro os donos do mercado, a gente conversa, a gente tem relacionamento. Esse tempo atrás eu fiquei sabendo que o seu Lércio, né, o nome que era o dono do mercado, que ele abriu um mercado novamente, eu encontrei com ele. Eu falei, ué, tô sabendo que você vai abrir um mercado de novo, é verdade? Ele falou assim, eu tô pensando, se eu abrir, você vem trabalhar comigo? Eu falei, ô, seu Lércio, agora eu tô vivendo outro tempo, né? Não é mais esse tempo disso. Mas se eu precisasse, eu iria trabalhar com o senhor, porque foi um tempo muito bom. Queridos, e ele era terrível. Pensa no velho difícil, era o seu Lércio, ele era muito difícil. Não parava funcionário lá, irmãos. Mas eu, o Nilo, esqueci o nome do povo, uns 5 lá, a gente ficou muito tempo lá trabalhando junto. Muito tempo. Porque a gente entendeu a pessoa do seu Lércio, sabe? E daí a gente viu o quanto que ele era bom mesmo sendo terrível. Ele tinha as coisas de velho, né? Mas mesmo diante de todo aquele caos, eu tinha paz, irmãos. E não era uma paz porque era um ambiente confortável ou porque era um ambiente de algo que eu gostava de fazer. Não era isso. Era um lugar aonde Deus me colocou. E daí, pasme. Não vou contar aqui, né, porque é uma coisa bem íntima. Mas quando eu estava para sair do mercado, teve um problema muito sério com o filho do dono do mercado. Muito sério. Ele era recém-casado e o problema foi tão sério que o casamento dele estava acabando. E eu entrei para aconselhar os dois e eles são casados até hoje. Encontrei com ela, tem poucos dias, semana retrasada, encontrei com ela no mercado. Ainda mostrei para minha filha, falei, essa daqui é fulana. Assim, 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 assim. Entende? Então não era um ambiente confortável. Foi um ambiente de muita guerra, principalmente espiritual, porque eles também eram da maçonaria. Também havia uma situação, por exemplo, um dia eu fui limpar um armário lá e eu encontrei 4 vidros de 1 litro de banho de despacho na minha sala. Fiz uma guerra, irmãos, uma guerra espiritual lá. E daí eu falei pro meu patrão, né, que era o dono dos banhos de despacho. Falei, então o negócio ali no armário, agora você pode usar, tá? Ele, que negócio? Eu falei, uns vidros que tem ali, eu já orei, quebrei toda a maldição, agora é só água comum, agora você pode usar. Ele só me olhou com a cara feia, irmãos. Uns dias as águas de despacho dele tudo, doida na fé, né? Nova convertida. Mas não era um ambiente de paz, porque o ambiente era de paz. Entenda isso. E nós precisamos discernir a paz que nós estamos vivendo. A paz que nós estamos vivendo é uma paz que ela vem de Deus. Então, se essa paz vem de Deus, eu posso me firmar nela, ou é uma paz de uma zona de conforto da minha alma? Amém? Vocês estão conseguindo entender? Outra coisa, é uma confirmação progressiva. Então, essa confirmação, ela é contínua. Tem uma palavra, o tempo passa e o tempo vai trazer frutos. Então isso mostra que é uma porta de Deus. Ela é contínua. Ela não é uma porta da euforia que depois se transforma numa porta de problema. Ela é contínua. Ah, profeta, mas eu só vou saber se eu entrar. Não, irmãos. Não é assim. Como eu falei para vocês desse mercado, eu cheguei lá e orei. Falei, Deus, se o senhor fechar, tá tudo bem. E eu comecei a trabalhar. Foi contínuo. A porta abriu, eu não estava esperando. Teve a entrevista, eu orei antes. Houve o chamado, eu fui trabalhar. Foram um período terrível, porque eu não sabia trabalhar. O programa que eu tinha que fazer, os cartazes, era todo em inglês. E o meu inglês de BAE não resolvia para ler todo aquele programa em inglês. E não tinha quem me ensinasse. A menina que trabalhava antes de mim, ela não queria sair porque era um emprego muito bom. Ela queria aumento de salário. Como eles não deram o aumento que ela queria, ela foi demitida, ela saiu, mas ela não me ensinava o trabalho. Por quê? Porque ela não queria que ninguém aprendesse. Porque se ninguém aprendesse, eles seriam obrigados a aumentar o salário dela. E eu fiquei, irmãos. E ela não me ensinou. Então foi progressivo, as coisas foram acontecendo. E teve fruto. Não somente fruto do meu salário, não é só isso, irmãos. Teve fruto de conversão, teve fruto de restauração, teve fruto de confronto, teve fruto de oração, de intercessão, teve fruto.
e frutos que permanecem até o dia de hoje. Uma porta que Deus abre, ela vai ser coerente com a palavra. Deus não se contradiz, irmãos. Então ela vai ter coerência com a palavra, ela vai ter alguma estrutura juntamente com a palavra, ela vai trazer essa paz fundamentada na palavra. Essa porta, quando Deus abre, ela vai trazer crescimento interno. Antes do crescimento externo, irmãos, tem que haver um crescimento interno. E ela vai trazer um testemunho limpo. Sabe? Um testemunho onde as pessoas verão. Essa semana, irmãos, essa semana agora que nós estamos encerrando hoje, foi uma semana muito especial para mim. Da parte do Senhor. De tudo que eu tenho vivido. Porque por 2 vezes, nessa semana, por 2 vezes, em 7 dias, em 6 dias, porque de segunda-feira para cá, 2 vezes, pessoas lá no passado, de passado mesmo, irmãos, de 20 anos para trás, que me humilharam muito por causa das finanças. Me humilharam muito. Inclusive falando que esse negócio de ser crente, que eu ia morrer pobre. E eu não tô dizendo que eu sou rica não, tá, irmãos? Não é isso. Nessa semana, 2 dessas pessoas precisaram de mim financeiramente. 2 dessas pessoas viram, e eu não tô falando isso pra minha glória. Não é isso, queridos. Não é isso. Em nome de Jesus, não me entenda mal. Eu estou dizendo que nessa semana o Senhor mostrou para 2 pessoas que me humilharam no passado, pessoas ímpias, o que Ele pode fazer na vida de alguém. É o nome dEle. Porque lá no começo, na humilhação, foi o nome dEle. E agora o nome dEle foi visto de uma outra forma. Amém? Então vai ter um testemunho limpo. E o que é um testemunho limpo? É um testemunho que eu não forcei. Eu não forcei esse testemunho, eu não procurei. Isso que eu estou contando para vocês agora, eu não procurei. Aconteceram situações que essas pessoas foram envolvidas e quem estava lá para resolver o problema era eu. E foi o Senhor quem fez isso. É um testemunho limpo, que aconteceu naturalmente. A porta que Deus abre, ela não precisa, irmãos, que a gente se corrompa para entrar nela. Ela não precisa que a gente abandone princípios para a gente entrar nela. Ela não precisa que a gente negocie caráter para entrar nela. Ela não precisa que a gente tenha uma vida obscura, que a gente tenha que esconder alguma coisa para entrar nela. Porque a porta que Deus abre vai glorificar o nome dEle. E é necessário que seja visto. Amém? Como ter coragem para entrar nessas portas, irmãos? Ou até mesmo ter coragem para falar assim, Deus, se essa porta não for tua, fecha ela. Queridos, essa talvez seja a parte mais difícil. Principalmente quando a gente quer uma porta. E a gente fala assim, Deus, se não for tua, fecha. E daí a gente vê Deus fechando. Irmãos, testemunhar é muito bonito, mas viver isso não é algo fácil. Salmo 119, 36 diz assim, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à minha cobiça. A maturidade espiritual, ela dentro do princípio dela, está ligada ao Senhor, fecha toda a porta que eu quero, mas que não vem de ti. Isso mostra uma pessoa madura espiritualmente. Porque a porta errada, ela vai... Eu falei da porta certa, o que ela vai fazer. A porta errada, ela vai alimentar o nosso ego. Sabe? Vai fazer a gente se achar o top. Elas vão drenar a nossa vida espiritual. E aqui, irmãos, eu quero deixar um alerta. A porta que Deus abre nunca vai diminuir a nossa vida espiritual. Para mim, esse aqui é o maior termômetro. Se você está numa porta dizendo que foi Deus que abriu, mas a sua vida espiritual está sendo diminuída, eu quero te dizer que Deus não abriu essa porta. E eu não estou dizendo, queridos, preste atenção, eu não estou dizendo de, agora eu não tenho mais tanto tempo de ir para todos os cultos, eu não tenho tempo de orar 3 horas por dia, eu não estou falando disso, amém?
Por quê? Porque é óbvio que se eu não trabalho... Só um pouquinho, irmãos. Ô, Bob, sai daí. Meu cachorro travou a porta aqui, irmãos. Meu ar tá ligado. Se eu não trabalho, eu tenho tempo de ir 7 vezes na semana pra igreja. Se eu trabalho, eu já não tenho mais esse tempo. Né? Não tô falando disso, não. É óbvio que se eu não trabalho, eu consigo ter períodos grandes de oração de manhã, tarde e à noite. Se eu trabalho, eu já não tenho esse tempo. Não tô falando disso. Eu estou falando da sua vida com Deus. Se você está conseguindo manter e crescer a sua vida com Deus, mesmo com o tempo diminuído, isso mostra, aponta que essa porta Deus abriu. Agora, se a sua vida com Deus, a sua qualidade com Deus, o seu crescimento em Deus está sendo drenado, tá diminuindo, tá sendo minado, queridos, Deus nunca vai abrir uma porta para nos separar, para se separar de nós. Nunca. Então nós temos que tomar cuidado com isso. As portas que Deus não abre, ela sempre vai exigir que eu esteja ali cuidando para ela permanecer aberta. Eu vou estar sempre me esforçando. Eu vou estar sempre naquele lugar de medo, de insegurança, de que alguém pode pegar o meu lugar, de que pode acontecer alguma coisa e eu vou perder esse espaço. Queridos, pode ter certeza, essa porta Deus não abriu. Porque a porta que Deus abre, queridos, a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu não preciso me esforçar para ela ficar aberta. Sabe quando a gente fala do orgânico? O orgânico não é somente algo que não tem agrotóxicos. O orgânico é algo que cresce de uma forma natural. É natural, irmãos. Como que cresceu? Sei lá, cresceu. Quando eu vi já estava assim. Não sei dizer. Não existe uma técnica. Existe o natural. Né? Eu arei a terra, eu preparei a terra, eu plantei a semente, adubei a semente. Natural. Mas como que cresceu? Eu não sei explicar como que a raiz rompeu a semente, quanto que ela cresceu para baixo para depois crescer para cima. Eu não tenho explicação porque não tem uma estratégia. Então não existe o esforço do meu movimento. Presta atenção, existe o esforço do eu me movimentar dentro dessa porta e não o esforço para manter a porta aberta. Porque se Deus abriu, queridos, Ele é fiel. Ele é fiel. Profeta, mas Ele abriu uma porta e agora essa porta está fechando. E eu tinha certeza que era de Deus, então. Mas pode ser que seja uma porta só por um momento mesmo. Tem portas que vão ficar abertas permanentemente, tem outras que não, irmãos. E tá tudo bem. Mas e agora? E agora Deus vai abrir outra. Aquilo que você tinha que viver nesse lugar, já viveu. Agora, o Senhor vai te transicionar para aquilo que você tem que viver. E tá tudo bem, irmãos. Sossega. Amém? E as portas que Deus abre, elas não produzem inquietação. Que foi o que eu já falei com vocês, né? Há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles é caminho de morte. O Deus que abre portas por amor, Ele também fecha portas por amor, irmãos. E muitas vezes nós vamos insistir em portas por orgulho e vaidade. Nós vamos insistir em determinadas coisas porque o nosso coração está firmado naquilo. Porque às vezes, irmãos, a gente fala demais. Sabe? E daí, eu sempre falo que Jesus é um excelente pescador. Ele pega a gente pela boca. A gente fala demais. E daí as coisas não eram daquele jeito. E daí a gente tem que voltar atrás. E daí a gente quer manter algo na força do nosso braço para sustentar aquilo que a gente falou. E Jesus está olhando e falando assim, não tem nada a ver com isso, não mandei você falar. Meu projeto não era esse. Fica de boa. Sabe? Então não force nada para ficar aberto. Como que eu vou saber se eu estou forçando alguma porta? Primeiro, se você precisa justificar essa porta, você está forçando ela. Eu tenho que dar muita explicação.
Vamos lá, uma porta de um relacionamento. Você é homem, mulher, solteiro aí, e vai se relacionar com alguém, e daí você começa a gostar de alguém, e daí você aparece a pessoa e tal, fala, ai, Deus me deu, mas você tem que justificar, irmãos. Tem que explicar porque essa pessoa. Tem que explicar, justificar. É aquela história assim, não, mas eu tô orando que Deus me colocou, ele vai se converter. Tem que justificar, não, porque, né, porque irmãos, pode ter certeza, tá forçando. Tá forçando. Se você tem que explicar demais, você tem que justificar demais, você tá forçando a abertura de uma porta que Deus não está abrindo. As coisas não se encaixam sem que eu viole algum princípio, então eu tô forçando. Eu tenho que violar alguma coisinha. Eu tenho que negociar. Sabe? Eu tenho que negociar alguma coisinha. Que o Senhor me chamou. Então pode ter certeza, se eu tenho que negociar alguma coisa que Deus já me deu, algum princípio, algum fundamento que eu já tenho clareza, se eu tenho que negociar isso, irmãos, eu tô forçando uma porta. Não tenha dúvida. Se eu olho e eu vejo, por exemplo, pegando a questão financeira, tem crescimento financeiro, mas esse crescimento financeiro não tá junto com o avanço espiritual. Então eu tô forçando. Porque a nossa vida é um todo e ela tem que caminhar como um todo. Entenda isso, o Espírito Santo confirma, ele não pressiona. Ele testifica, mas não existe pressão. Quando o esforço é humano, eu tenho que empurrar situações, sabe? É visível a força do meu braço, eu preciso negociar os valores, eu sinto medo, então eu tenho que entrar logo, porque senão eu vou perder a oportunidade. E daí existe um cansaço. Um cansaço, porque eu preciso entrar. Então, provavelmente, essa é uma porta que não foi Deus que abriu, foi uma porta que eu estou forçando para que ela aconteça. E Zacarias traz uma chave para isso, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela minha força, nem pela violência que eu atuo na intercessão, na oração, no ataque que eu vou ganhar. É pelo espírito. É aqui onde entra o orgânico, né? E eu preciso entender, queridos, que eu posso abrir portas. André, eu posso abrir portas pelo meu esforço. Porém, isso não quer dizer que porque eu, André, abri uma porta, o Senhor está tendo prazer, aprovando essa porta que eu abri. E daí aqui entra muito a motivação do coração. O que eu quero com determinadas coisas? Eu quero verdadeiramente que a minha vida seja para a glória do Senhor, sem pendências, ou eu quero satisfazer a minha alma. Né? Se eu quero satisfazer a minha alma, eu posso me esforçar e abrir portas. Se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou me movimentar dentro daquilo que Ele está fazendo, dentro daquilo que Ele está projetando. E essa chave aqui, essa frase eu quero deixar como chave. O esforço humano não é pecado. Guarde isso, irmãos. Você se esforçar para ter algo não é pecado. A independência de Deus é. Eu me esforçar para ter algo fora de Deus, eu estou pecando. Agora, quando Deus me dá algo e eu me esforço para permanecer, para fazer crescer, para glorificar o nome do Senhor, isso não é pecado. Isso é só o servo vigilante, o mordomo fiel, que está zelando por aquilo que Deus deu. Mas se eu tenho que fazer isso, e para isso eu tenho que quebrar alguns conceitos acerca do Senhor, viver na minha independência, daí eu estou pecando. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Preste atenção. O Senhor não está dizendo assim, ó, se eu não edificar a casa, ninguém consegue edificar nada. Ele está dizendo assim, olha, se eu não edificar, o seu edificar é em vão.
Você vai conseguir edificar, mas vai ser em vão. Não vai gerar o resultado que você está buscando. O resultado que você espera só pode ser encontrado em mim. Eu gosto tanto daquele versículo que Jesus diz assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. É tão tremendo isso, queridos. E fazer por ele, para ele, por meio dele, é o maior sinal de vitória do ser humano. As portas que nós abrimos, elas vão gerar peso, elas vão criar dependência na performance, elas vão criar uma dependência na estratégia de como abrir, e elas vão exigir um sustento sozinho, porque Deus não iniciou aquele projeto. Totalmente diferente das portas que o Senhor abre para as nossas vidas. E daí aqui, né, pra gente orar e encerrar, irmãos, amém? Estamos chegando no final. Meu Deus, eu acho que tem 2 horas de palavra. Pra gente chegar no final e orar. Faça sempre essa pergunta. Essa porta aqui, que tá aparecendo na minha frente, ela me aproxima de quem Deus é, ou ela somente me aproxima de quem eu quero ser? Porque existe uma diferença, irmãos. Vamos lá, eu, Andréia, irmãos, como eu gostaria, coisas bobas, tá? Que tem jeito, mas como eu gostaria de ser aquela mulher elegante. Aquela mulher que fala baixo, ponderada, com cabelos escovados. Irmãos, classe, sabe? Classe. Eu gostaria de ser essa mulher, irmãos. Ah, mas isso com treinamento a gente consegue, é verdade. Só que se eu chegar para ser essa mulher, não serei eu. Eu terei saído totalmente da minha essência, irmãos. Eu não sou assim. Eu sou essa pessoa que aparece aqui com vocês descabelada. Eu sou essa pessoa, eu sou muito simples. E ainda que um dia eu chegue nessa elegância que eu acho o máximo, vocês podem ter certeza que eu quero continuar na simplicidade. E é errado ser um ou outro? Não. Mas o que eu quero dizer é, em Deus, se a porta que está aberta me leva a ser quem Deus é, em Deus eu vou conseguir ser quem eu sou. Mas se a porta aberta faz com que eu seja quem eu quero ser, eu vou montar um personagem. E que eu vou ter que ter muito esforço para sustentar aquilo. Para eu ser a Andréia, não tem esforço, irmão. Sou eu mesmo. Não tem esforço, eu sou assim. Mas para eu ser quem eu gostaria de ser, eu vou ter que me esforçar muito. E é errado eu me esforçar? Não, se eu estiver em Deus, não. Mas o importante é, se eu estiver em Deus, eu vou ser quem Ele me projetou para ser. E daí eu não preciso me comparar ou olhar para uma mulher extremamente elegante e falar assim, nossa, eu sou menor do que ela, porque eu não sou ela. Eu não sou menor do que ninguém e nem maior. Eu sou eu e você é você. E o que importa é quem Deus é na minha vida e na sua vida, amém? Amém, irmãos? Eu não peguei minha ceia. Eu vou orar, nós vamos orar aqui, eu vou orar pela sua ceia e depois eu vou lá na cozinha tomar a minha, tá? Porque hoje eu trouxe o café, eu trouxe a água, mas a ceia ficou lá na cozinha. Mas eu quero orar com vocês. Amém? Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós entendemos, Pai, que Tu és o Deus que abre portas, Deus, mas o Senhor também é um Deus que fecha as portas. E como igreja, Senhor, nós reconhecemos que nem todo desejo do nosso coração, Pai, é a direção que o Senhor dá. Nem toda oportunidade que aparece, Deus, é a Tua vontade. E hoje, Deus, como igreja, como corpo, nós pedimos ao Senhor, fecha toda a porta que nós estejamos tentando sustentar aberta, com a força do nosso braço, com a força da nossa carne, Pai. Quebra em nós a pressa, o medo, a ansiedade de chegar, Deus, em lugares antes do tempo. E abre, Deus, nas nossas vidas somente as portas que nascem do Teu coração. Ah, Senhor, que essas portas venham, Deus, conduzir a nossa vida em santidade para o cumprimento, Deus, do Teu propósito, Senhor eterno. Deus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor, nos dá coragem para dizer não a tudo aquilo que parece bom, mas que não tem peso de eternidade, Deus. Ensina-nos, Pai, a esperar, a discernir, a confiar no Senhor, Deus. Deus, ajuda-nos a não nos perder, Senhor, nas portas que são abertas. Que nós não venhamos, Senhor, transformar a bênção em maldição. E nem, Deus, pegar exigir que as maldições se transformem em bênção. Que nós venhamos simplesmente caminhar na submissão, na obediência, sabendo que o Senhor fará todas as coisas. Nos ensina, Senhor, ter um coração grato. Nos ensina, Senhor, ter um coração quebrantado. Nos ensina, Deus, ter um coração humilde para reconhecermos as portas erradas que nós mesmos abrimos. Deus, e não ter vergonha, não ter medo de consertar e permitir que o Senhor feche essas portas. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos andar contigo, porque é no andar com o Senhor que vamos encontrar aquilo que é necessário para a nossa caminhada. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos forçar acessos. Deus, que nós não venhamos, Deus, negociar princípios. Que nós não venhamos, Senhor, atravessar os limites que o Senhor nos impõe. Coisas, Senhor, que o Senhor não nos autorizou. Senhor, hoje, como igreja, nós escolhemos entrar apenas pelas portas que o Senhor abriu, Deus. Em nome de Jesus. Pai, apresentamos a ceia. Senhor, um ato profético que representa a porta verdadeira que é Cristo Jesus. A porta, Senhor, que nos conduz a um nível profundo, Deus, de aliança contigo. Senhor, a porta das ovelhas, que é a porta que nos leva a vivermos, Senhor, dentro da essência do bom pastor. Em nome de Jesus, Deus, neste Shabat, que ao cearmos, sejamos alimentados no nosso espírito, fortalecidos, renovados, reposicionados, e possamos, Deus, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos unge, Senhor, para esta próxima semana. Fecha o ciclo dessa semana que está encerrando hoje, Senhor, que ao encerrar esse dia, que o ciclo dessa semana seja encerrado. E que só venha para a próxima semana aquilo que é necessário para a próxima semana. Aquilo que foi da semana passada, Senhor, que fique lá. E que nós possamos caminhar contigo em vitória, em crescimento, em avanço, glorificando o teu nome, Deus. E sendo, Pai, testemunhos vivos do teu mover e do teu agir. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Abençoa a tua igreja, Deus, com vida, com saúde, com vigor, com ânimo, com discernimento, com alinhamento, com posicionamento, com crescimento. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, para ser aquilo que o Senhor determinou para que cada um fosse. Em nome de Jesus, que nós possamos fluir no Senhor, crescer no Senhor e em tudo, Deus, glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Tenha um sábado poderoso de descanso, amém? Nós estamos orando por uma irmã que está passando uma dificuldade agora, irmãos. Se você lembrar aí nos seus dias, nos seus momentos de oração, ore pela Ieda. Ela está sempre aqui no Shabat com a gente. Ela está enfrentando um dia mau. Esteja orando, liberando vida sobre ela, amém? E como igreja nós liberamos. Nós nos unimos com cordas de amor e declaramos a Ieda enlaçada no amor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Na vida do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Orem por ela, amém, queridos? Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, amém? Shalom, shalom, queridos.